Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero que você olhe esse texto. Dá um bem-vindo para todos os amados, queridos de Deus que estão conosco nesta manhã. Capítulo 26 são as últimas palavras do Senhor Jesus, versículo de número 31. São os últimos momentos de Jesus. E ele após a ceia com os discípulos, ele compartilha essa palavra. E ontem, essa palavra me fez pensar e refletir algo que eu quero, nesta manhã, abrir meu coração, porque esta semana é uma semana muito especial. A palavra de Deus diz assim, é apenas um versículo. Vamos todos nós fazer essa leitura? Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pai querido, da maneira como o meu coração sentiu o peso dessa palavra, Deus, faz com que os corações que aqui estão, e os corações de tantas e tantas centenas conosco por essa transmissão, também sintam a mesma sensação que eu experimentei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, amado. Amada de Deus. Esse texto é a repetição da palavra que Deus deu ao profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. E o profeta Zacarias, há séculos e séculos antes, recebeu esta palavra e narrou essa palavra. E Jesus agora, na sua última semana, ele traz de volta essa palavra do profeta. E eu quero pensar contigo nesta manhã sobre essa parte final que Jesus destaca, que Jesus traz sobre a consequência da ferida desse pastor. Jesus diz: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Coloque na tela Mateus capítulo 26. Olha a maneira como a narrativa desse texto vai profundo. O artigo nesta palavra está no plural. As ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Grife essa expressão final, as ovelhas. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele está narrando aqui de si mesmo, de si próprio. O pastor é identificado no singular e o artigo define. Não é um, é o pastor. O pastor ferido. E as ovelhas, todas as ovelhas do único, singular, do rebanho único dele. Ferirei o pastor, e as ovelhas deste único rebanho ficarão dispersas. Ele está falando de si mesmo, de si próprio.
Zacarias vai traduzir isso para nós, que isso era uma ação divina para despertar, para sacudir as ovelhas e trazê-las de volta. O profeta Ezequiel, ele vai dizer que Deus tem esta missão. Ezequiel capítulo 34, coloque Ezequiel 34 e veja o que Deus vai dizer de si próprio, de si mesmo, falando dele mesmo, que esta missão é uma missão dele. Ele vai buscar as ovelhas que estão assim, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus está dizendo que vai buscar as ovelhas e vai trazê-las de volta. Versículo 12, vamos. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na terra. Apacentá-las-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Você pode dizer amém? Eu quero nessa manhã, irmãos, trazer para você uma informação e a partir dessa informação, eu quero que a gente olhe para esse texto, não prioritariamente a partir desse pastor que foi ferido, mas a partir da consequência desta ferida nesse pastor. A palavra diz que a consequência desse pastor ferido foi o quê? Foi o quê? As ovelhas dispersas. As ovelhas dispersas. Até que ponto a gente tem ideia, a gente tem noção das consequências das ovelhas dispersas? Até que ponto você já parou para pensar nisso? Os danos, ovelhas dispersas, nesse deserto desse mundo espiritual. Ovelhas dispersas e expostas a todo tipo de ataque do mundo espiritual. Ovelhas dispersas fala de ovelhas que estão subnutridas. Ovelhas dispersas fala de ovelhas que estão feridas, machucadas, magoadas, quebradas. Ovelhas dispersas fala de ovelhas que estão abandonadas, desorientadas. Essa semana, 3, 4 situações me fizeram parar para pensar. A primeira dela é que exatamente amanhã, dia 29 de maio, eu completo 20 anos
como pastor desse ministério. Eu não sou muito ligado a festas, a aniversário, cada um é um, eu passo batido por isso. Mas eu parei para pensar e dizer: Deus, eu preciso pedir perdão, porque às vezes, de forma consciente ou inconsciente, eu devo ter ferido muitas ovelhas nesses 20 anos de caminhada. A vida nos faz, a convivência nos faz, não por vontade própria, mas por circunstâncias múltiplas, a ferir. Relacionamento faz com que isso aconteça. É da natureza humana. E ainda sou humano. Graças a Deus por isso. Mas essa semana Deus me deu 2 presentes. Indo visitar o meu irmão e amigo, pastor Gesiel Monteiro, fui de metrô, e você desce na estação Senador Vergueiro, e quando eu saí da estação Senador Vergueiro, tem um monte de vendedores ambulantes vendendo coisas. Tem uma vendedora que tem uma barraquinha ali, e ela está lá. Não sei se trabalha domingo, mas de segunda a sexta você vai achar ela. Ela tem uma barraquinha e ela vende amendoim, aquele amendoim com açúcar, e coco. Aqueles pedacinhos de coco naquela bacia que ela fica mexendo e vai caramelizando o amendoim e caramelizando o coco. Eu sou fã dos dois, de coco e de amendoim. Então eu parei ali, na primeira vez que passei ali, comprei e fui caminhando, comendo o meu coquinho pela rua. Levei lá para a Ana Paula, ela também gosta. Eu acabei virando freguês dessa moça. E essa semana, quando voltava da visita, ela não tinha mais coco. Tinha vendido tudo e estava fazendo o amendoim. E eu falei: puxa vida, o que eu faço agora? Eu quero o coco. Ela: agora acabou tudo, eu estou fazendo amendoim para fazer depois o coco. E eu falei: amém, você está vendendo bem. E deu um estalo. Eu tenho essa maneira de ser. Eu falei: eu posso orar por você? Ela falou: pode. Em plena Copacabana, eu dei a volta por trás da carrocinha dela, coloquei a mão sobre o ombro dela e levantamos um clamor. Eu estava acompanhado. Ela se emocionou, ela deu uma vibração e ela fez uma confissão. Eu sou desviada da igreja lá de Queimados. E ela começou a falar: verdadeiramente ainda tem profeta nessa terra. Eu não sabia disso, eu ministrei uma palavra que ela tinha que imediatamente fazer uma aliança com o Senhor. E ela foi profundamente tocada naquele momento. E eu olhando para ela, eu falei: depois, quando eu voltar outra vez, eu vou pegar o coco. Mas a vendedora ficou fortemente tocada. Você está desviada há quanto tempo? Há bastante tempo. E você sai com aquela sensação no coração que aquela vendedora que está trabalhando ali já caminhou com o Senhor, já viveu com Ele. E por uma razão, eu não sei qual ainda, ela deixou a casa de Deus. Pegamos o metrô, descemos na estação Shopping Nova América. Um dia aconteceu, eu estou com o pastor Samuel, no outro dia eu estou com o Anderson. E quando descemos da Nova América, um outro dia da semana,
Passamos na porta de uma loja e tem um cartaz muito grande, queima total, promoção, e era um material que precisava para a igreja. Eu entrei na loja, eu e ele começamos a negociar, pedi, não tinha desconto, porque já está em promoção, mas e o parcelamento, só 2 vezes? Não, a gente vai comprar mais coisa. Fizemos a conta do que ia comprar, um valor substancial, e eu disse, não, só levo se parcelar mais vezes. Eu quero 7 pagamentos. Era um valor substancial. Eu disse, não, isso eu não posso autorizar. Só quem pode autorizar isso é a gerente da loja. Eu falei, então chama ela. E a gerente da loja é também gerente numa outra loja ali no shopping. Ela é gerente, gerencia 2 lojas. E vem ela, quando ela vem, ela me cumprimenta. E nós nos cumprimentamos. E quando ela chegou no balcão, eu falei, sabe de uma coisa? Como é que estão as vendas? Ela já teve melhor. Eu posso fazer uma oração? Ela pode. Ela atrás do banco, levantamos um clamor, estava eu e o Anderson nessa hora. E eu percebi que ela repetia, amém, amém. Eu falei, você é cristã, não é? E ela diz, já fui. Você já foi? Você está afastada da igreja? Ela disse que sim. Eu falei, eu não acredito nisso. Aí eu fiz uma colocação para ela, você não sente saudade de Jesus? Ela envermelhou os olhos e ameaçou derramar uma lágrima. E nós ministramos novamente uma palavra. E quando eu me afastei com a vendedora, ela é a gerente da loja, para definir as cores que eu ia escolher, ela contou para o Anderson que ela sofreu uma decepção com a igreja e com o pastor que ela e o marido congregavam. E essa decepção fez com que ela abandonasse a igreja. E agora está em casa, esses anos todos. E quando eu disse, você não sente saudade? Ela, sim, mas ela não consegue romper para voltar para a igreja. Jesus diz que o pastor ferido, as ovelhas seriam dispersas. A ferida desse pastor é uma ferida que Deus estabeleceu. É a ferida da redenção. Mas eu quero pensar em um pastor da Bíblia que foi um grande pastor e que enfrentou N situações, e em nenhuma situação ele foi ferido. Porém, em um momento, ele é ferido. Você conhece a história do pastor Davi? Davi é um pastor que cuidou de um rebanho lá no deserto. E ele conta com as suas palavras e com o seu coração, cuidando das ovelhas. Veio o leão, e o leão veio, tomou uma ovelha, e eu lutei com o leão, e eu venci o leão, e o leão não me feriu, e eu matei o leão. Veio o urso, igualmente eu matei o urso. Ele não diz que nem leão nem urso o feriram. Veio o gigante e eu matei o gigante. Davi está dizendo que nem leão, nem urso, nem gigante o feriu. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado, que a sua carnalidade um dia, vendo uma cena que não devia ver, desejando algo que não devia desejar, dando volume ao desejo da carne que não devia desejar. A Bíblia vai contar para nós que por causa de Betseba e do seu olhar e do seu desejo, esse pastor foi ferido. Então esse texto me permite dizer
a partir do Salmo 91, quando diz: aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, ele descansa, e 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás o quê? Mas tu não serás atingido. Quando é que um pastor é ferido? Excluído este aqui, detalhe de Mateus, que isso aqui é uma determinação divina. Quando é que um pastor é ferido? Quando ele permite que a carne prevaleça nele. Quando ele permite que o mundo prevaleça nele. Ele então é ferido. Problema não é o pastor ferido. Problema é as consequências de quem vai conviver com a ferida dele. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Ontem à tarde, o programa do Luciano Huck nos deu um presente. Não sei quem assistiu ontem. O Khalil do Líbano. Alguém assistiu? Pouca gente assistiu. Assistiu? 7 filhos. Luciano Huck ontem fez uma viagem. Está na internet. Assista. Eu confesso, com os meus 64 anos, eu tive que enxugar lágrimas. Luciano Huck foi ao Líbano. E rodando pelo Líbano, há uma população, não sabia disso, de muitos brasileiros. Ele encontrou um homem lá chamado Khalil. Khalil, libanês, veio ao Brasil com os seus 18 anos, 17, 18 anos. E aqui conheceu uma mulher, casou e ganhou 7 filhos. E depois de um tempo, contou para a mulher que precisava ir ao Líbano visitar uma parente e nunca mais voltou. 32 anos. 32 anos sem nenhuma notícia dele para os filhos e dos filhos para com ele. 32 anos. E quando foi entrevistado os filhos, a resposta era assim: não, eu não sinto nada porque não convivi com ele. Eu já tive muita raiva, mas hoje eu não tenho mais. O tempo fez apagar a raiva. Mas uma filha disse assim: não, o que ele fez não merece perdão. O que ele fez não merece perdão. Aqueles filhos não sabiam que Luciano Huck, a produção, tinha trazido o libanês de volta para o Brasil. E marcaram um encontro numa praça em São Paulo. E colocou todos os filhos. Um já está morto, não estava mais ali. E falando: mas o que você sente? Eu não sinto nada, porque ele sumiu. Eu tenho raiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Se você encontrasse ele, eu acho que eu dava um abraço. Eu não dava nada. Ódio, mágoa. E o Khalil está atrás. Eles estão sentados num tronco e o Khalil está atrás. Aí Luciano fala: levantem, olhem para trás. E quando olham para trás, lá vem o Khalil andando em direção a eles. E um filho corre em direção ao pai. Se abraçam. E filho após filho vão se abraçando e chorando. E a filha mais resistente, ela também sucumbiu àquele momento. Ela abraçou e beijou o pai. O que é um pastor? Pastor é o que apacenta. Pastor é o que protege. Pastor é o que cuida. Então, num sentido humano, socialmente falando, não escandalize não. Cada pai é um pastor. Ou não? Cada esposo é um pastor da sua esposa. Cada esposa é uma pastora do seu esposo. Cada pai e mãe
são pastores dos filhos. Ou não? Sim ou não? Cada educador é um pastor ou pastora de seus alunos. Sim ou não? É um educador, ele cuida, ele protege, ele orienta, ele abençoa. Cada um. Cada um. Não posso esquecer o dia que o falecido deputado Clodovil disse para o Brasil inteiro: vá no Google e veja isso. Mas Clodovil, por que você tomou esse caminho de viver essa vida que você vive? Ele contou para o Brasil inteiro. O dia que eu cheguei em casa e entrei na minha casa e vi meu pai e meu tio na cama. Eu vi meu pai e meu tio na cama. E a partir daí, eu virei o que sou. Eu disse: Deus, até que ponto a gente tem noção que o que acontece conosco não acontece só conosco. O que acontece conosco produz consequências em pessoas que algumas vezes não vão ter a menor condição de mudar aquele quadro. O que acontece com uma ovelha dispersa? Uma ovelha indefesa? Quando chega o leão, quando chega o urso, quem vai livrar ela? Quem vai soltar essa ovelha? Quem? Quem? O texto não diz que foi a ovelha que matou o urso, ou a ovelha que matou o leão. O texto diz que foi o pastor que fez isso. O pastor que fez isso. Quando nós ouvimos a desgraça da tal baleia azul, falamos da baleia azul o tempo todo. Será que não faltou por trás da baleia azul pastores, chamados pais, mães, educadores? Será que não faltaram antes? Será que se houvesse um pastoreio, aquela baleia azul não seria eliminada? Ou não? Ou não? Ou não? Claro que sim. Claro que sim. Claro. Nesse mundo em que o terrorismo está cooptando os jovens, onde estão os pais? Onde estão os pais que não percebem que o menino, a menina está se monstrualizando e não percebe isso? Ferirei o pastor e as ovelhas. Eu quero nesta manhã pedir perdão a Deus. E quero dizer: Deus, por misericórdia, traga todas as ovelhas feridas, ou para esse aprisco, ou para outro aprisco que tu tens, mas traga todas elas. Traga todas elas. Alguém já disse que a quantidade de cristãos desengrejados, desviados, magoados, feridos, é maior do que o número que está aqui dentro. É maior. Você basta conversar um pouquinho com pessoas na rua e vão dizer: já fui crente. Já fui crente. Meu Deus, eu não... já fui crente. Já fui crente. Já fui crente. Eu já fui crente. Eu já fui crente. Há dias atrás, numa atividade física, conversando com uma pessoa que eu jamais podia imaginar. Jamais. O companheiro dela disse: ah, ele é pastor. Eu sorri. E olhei que o olhar dela foi um olhar diferente para mim. É uma senhora
E eu disse, a senhora já foi em alguma igreja? Ela disse, sim, fui criada com o reverendo Antônio Elias. Eu com quem? Antônio Elias, o reverendo presbiteriano lá de nós. Ela, sim, foi o meu reverendo. Eu falei, meu Deus. E a senhora agora está onde? Não estou. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Eu não tive liberdade para entrar no porquê, nos porquês. Mas com certeza absoluta, absoluta, alguma coisa aconteceu em algum momento lá de trás que provocou uma ferida, uma mágoa, uma decepção, uma frustração, provocou uma desorientação e a pessoa tomou um caminho diferente e está perdida até hoje. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A minha oração nesta manhã, irmãos, é que todas as ovelhas do meu círculo de relacionamento e do teu círculo de relacionamento, onde estiverem hoje, que sejam tocadas e visitadas por Deus. Essa manhã, quando eu pulei da cama, antes de escovar, antes de qualquer coisa, eu peguei o telefone e mandei mensagens para duas pessoas que vieram, que eu não sei por onde anda, não sei se estão vivas, mortas, ou não sei por onde anda, mas eu mandei duas mensagens dizendo, Deus ama vocês, Deus ama vocês. A gente às vezes não percebe, nesse crescimento, nesse mundo ativo que a gente vive, que uma ovelha dispersa, ferida, é uma ovelha exposta e vulnerável a todo tipo de ataque. Todo tipo de ataque. Converse com essa turma toda que está aí na rua, na droga, no crack, no submundo, no crime. Olha o nome dessas pessoas. Olha o nome dessas pessoas. Uma grande parte tem nomes que são extraídos da palavra de Deus. E aquilo não é por acaso, irmãos. Aquilo, com toda certeza, em algum momento, o pai, a mãe, o avô, a avó, caminhou na casa de Deus, deu um nome, orou, apresentou. Mas, na caminhada, no percurso, houve feridas, houve palavras, houve exortações, houve chicotadas, houve coisas que a pessoa se fechou. Se fechou. Às vezes, depois que está fechado, vai levar um bom tempo para se abrir. Você lembra aquela plantinha chamada dormideira que você toca e ela se fecha? Aquilo é uma representação espiritual. Quanta gente que por alguma razão ela foi tocada de forma pesada e ela se fechou. Algumas ovelhas são fortes demais. Eu não sei se isso é regra ou é apenas exceção. Algumas ovelhas são tão fortes, que quando o pastor dá uma pancada para matar, não consegue matar. E glória a Deus por essas ovelhas. Diga glória a Deus por essas ovelhas. Irmãos, Eli bateu para matar Ana. Eli bateu, Eli deu uma pancada na moleira para Ana nunca mais levantar. Sua bêbada! Bum! Eu acho que aquela até o diabo se assustou. O diabo pensou assim, essa nem eu faria. Esse cara, eu vou botar esse cara como meu assistente. Esse cara é bom. Esse deu para matar tudo. Até a quinta geração dela está morta agora. Agora não sai mais nada daí. E com aquela pancada, ela esfacelada, esbudegada. Eu fico, parece aquele desenho animado. Ela foi se recompôs, encheu o pulmão de ar. E disse, não, meu Senhor,
Não, eu não estou bêbada, não. Eu estou falando com o meu pai. Eu falei, meu Deus! Eu quero que hoje Deus te faça uma ovelha desse nível. Eu quero que hoje Deus te faça uma ovelha desse nível. Pastor, eu apanhei muito. Pastor, bateram muito. Mas o Senhor não deixou que eu me acabasse. O Senhor não deixou que eu me desintegrasse. Ele me levantou. Mas tem ovelhas que não têm o DNA de Ana. Tem ovelhas que não têm o DNA de Ana. Tem ovelhas que têm um tecido muito frágil. Frágil demais. Tem ovelhas que a substância dela é quase fluida. Não, já desmontou. Mas para essas ovelhas, há uma promessa em Ezequiel 34. Ele vai trazer de volta. Nesses 20 anos, que eu quero agradecer a Deus nesta noite de domingo, nesta manhã de domingo, é dizer, Deus, traz de volta, levanta todas as ovelhas feridas, mas levanta sarando, levanta trazendo o teu bálsamo de Gileade, levanta trazendo, Deus, o teu remédio sarador, e não deixe cicatrizes, em nome de Jesus, não deixe a cicatriz não, Pai, mas levanta, Pai, porque está chegando a hora. Nós estamos vivendo o momento final da igreja, irmãos. Esse ano estamos comemorando os 500 anos da reforma. E nós não vamos ter mais 500 anos pela frente. Eu creio que nós estamos no momento final da igreja. Estamos vivendo no momento final. Não tem mais como mudar o volume de injustiça desse mundo. Não tem mais como consertar, irmãos. A injustiça está agraçando de ponto a ponto desse planeta. Então só tem um jeito: o restaurador de todas as coisas voltar e restaurar todas as coisas. Nessa manhã, eu quero convidar você para lembrar que esse pastor, que é Cristo, ele dá a vida por suas ovelhas. Esse pastor dá a vida por suas ovelhas. Sentado como nós estamos, eu disse e vou repetir: o que é um pastor? É o que apacenta, é o que cuida, é o que protege. Cada um aqui, irmãos, que tem o seu círculo social, a sua família, o seu núcleo familiar, ele é um pastor. Você lembra o que Deus fez com Caim? Caim, onde está Abel? Caim, teu irmão, onde está? Deus está dizendo: Caim, você, irmão mais velho, é pastor do teu irmão mais novo. Onde está? E Caim diz: sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Pergunta, resposta maligna. Sim, você é sim. Então nesta manhã, onde está esta ovelha que é do teu círculo familiar? Onde essa ovelha está? Onde essa ovelha está? Essa semana passada, o neto da irmã Rosa, mais uma vez, se esbudegou, consequência de Satanás, consequência de dependência. Ela está ali, Tarcísio, não é Rosa? Danilo mora aqui atrás da igreja. E o dia que eu subi na casinha que é o lugar que ele vive, no quarto em que ele mora, eu quase passei mal. A cena era uma cena dantesca, era uma cena de terror. Quase que era preciso tapar o nariz. E ele não estava no quarto. Falei, ele está lá em cima. Ele não estava no quarto. Ele estava entre a cama e a parede, uma nesguinha deitado no chão e um cachorro junto dele. A cena era uma cena de filme de terror, sem tirar nem botar nada.
Aquilo me deu tanta revolta que eu orei, falei com ele. Ele, não crê em Deus, não crê em Deus, Deus não existe. E eu falei, Deus faz um milagre aqui. Desci e falei, meu assunto é com a mãe. E eu peguei a mãe. E quando eu peguei a mãe, eu vi que ela era completamente indiferente. E eu não sabia onde estava o problema maior, mas naquele dia eu entendia onde estava o problema maior. O problema maior, a gênese do problema estava não nele, estava na mãe dele. Na mãe dele. Eu falei, Deus, como isso é sério? A gente às vezes está chorando e estamos chorando as nossas feridas, e algumas delas porque merecemos, porque pisamos na bola, porque demos lugar ao diabo, porque cedemos à carne, e não paramos para pensar a consequência de ovelhas, ou seja, de pessoas menores e que nós éramos responsáveis, que vão desgraçar a vida. Eu quero fazer um desafio nesta manhã, a que cada um aqui lembre de uma ovelha. O que é essa ovelha, pastor? É um filho, é uma filha, é um primo, é um sobrinho, é uma sobrinha, é um colega, é uma ovelha. Alguém que você por um tempo, você foi um mentor, você foi um conselheiro, você foi um amigo mais chegado que irmão, alguém que você esteve ao lado, e que você sabe que essa pessoa, ela está vivendo hoje a consequência de uma tragédia que ela tomou como um cálice amargo. Eu quero pedir que nessa manhã você lembre disso. Quero pedir que nessa manhã você lembre de pessoas que sofreram abusos sexuais, que sofreram bullying, pessoas que foram abusadas emocionalmente, pessoas que foram vilipendiadas com palavras que jogaram essa pessoa para o fundo do poço. Pessoas que sofreram rejeição. Não queria essa gravidez. Você foi a gravidez indesejada. Porque você nasceu, minha vida arruinou, minha vida desgraçou. Você só veio para a minha vida para acabar com os meus planos. Não sei se você conhece alguém que ouviu coisas do gênero, mas eu quero nessa manhã que nós completamos 20 anos de caminhada. Eu quero que você interceda. A minha oração foi, Senhor, não permita que haja escândalo na minha vida. Me leve, de qualquer maneira, debaixo de um trem, de um metrô, num tiro, numa escopeta, não importa, me leva antes. Me leva antes. Para que as ovelhas, a primeira ovelhas são a família, que ela não diga, safado, sem vergonha, que não diga isso. Que não diga isso. Há um tempo atrás, um conhecido, um marido morreu no motel com uma amante. Os amigos que chegaram tomaram uma atitude de preservar a família e a esposa. Pegaram ele pelado na cama do hotel. Vestiram ele. Ele morreu de uma parada cardíaca. Botaram a calça, botaram a camisa, vestiram ele. Botaram dentro do carro, no estacionamento, na rua. E disseram para a família, um mal súbito, parada cardíaca. Somente o grupo sabia que aquele mal súbito não foi sentado no carro. Foi lá no pecado. Mas fizeram isso para preservar os filhos pequenos de saberem aquele triste final do seu pai. Não vou entrar no mérito, mas foi algo que foi feito para preservar. Que Deus nos preserve hoje. E que nossas ovelhas não sejam dispersas. Amém?
Diga assim: que as minhas ovelhas não sejam dispersas. Pastor, que ovelhas? Tuas ovelhas, teus irmãos mais novos, tua esposa, que não sejam dispersas. O profeta, quando fala com aquela esposa viúva, ela traz para o profeta o maior elogio pós-mortem que um homem pode ter. Meu marido, teu servo, temia a Deus, ele morreu. Meu marido, teu servo, temente a Deus, ele morreu. Esse é o maior elogio pós-mortem que alguém pode receber. Ela não disse o contrário. Aquele sem vergonha já foi tarde. Aquele adúltero, infiel, aquele miserável, aquele cara de pau. Não, meu marido, teu servo, temente a Deus. Você entende isso hoje?